Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. A gente vai dar continuidade à reencarnação e à Igreja Católica, de acordo com as considerações de Leon Diniz. De modo que causa espanto, às vezes, o tom imperioso em que falam seus representantes, quando entre eles há tantas dúvidas e hesitações no que concerne aos problemas mais essenciais, o da vida futura e o destino humano. O padre Colbert, segundo suas próprias expressões, faz que a reencarnação compareça perante a tríplice tribunal da religião, da moral e da filosofia. É uma empresa temerária, porquanto o julgamento que assim provoca não pode vir a dar, senão num completo revés para ele. Notemos, primeiramente, pelo que respeita às religiões, que 600 milhões de asiáticos, brahmanistas e budistas partilham da nossa crença. Dela partilharam também os egípcios, os gregos, os celtas, nossos antepassados. Por conseguinte, ela faz parte da nossa verdadeira herança nacional. Vimos que o cristianismo primitivo dela esteve impregnado até o século V. Presentemente a encontramos mesmo no islamismo, sob a forma de certas suratas do Alcorão. Segue-se que a reencarnação é ou foi admitida em todas as religiões. Só o catolicismo e os outros ramos do moderno cristianismo escapam à regra universal, desde que fizeram silêncio e mergulharam em trevas certas passagens da Escritura que afirmam as vidas anteriores. Ou seja, tem parte lá da Bíblia que está guardadinha. Não é passado para a gente ler, né? E quem assistiu O Nome da Rosa, até mesmo teve um lá do Sherlock Holmes lá, que eu esqueci o nome dele, mas era Em Busca da Bíblia, né? Era um filme com Tom Hanks, que ele fazia, tinha que seguir várias pistas para descobrir onde estava a Bíblia, que é a parte da Bíblia que está escondida, que não é para a gente ter acesso, para a gente justamente não acreditar na reencarnação. Volto a falar, não sei por que a católica faz isso. É uma maneira de colocar cabresto nas pessoas para acreditar que é o padre, que é o representante de Deus, é ele que vai dar condições para você ir para o céu, para o inferno. Só pode ser. Não vejo outra lógica da católica ficar escondendo essa parte da reencarnação, que consta na Bíblia. A filosofia colheu dela as mais belas inspirações. Pitágoras, que a ensinou, foi considerado um gênio por toda a antiguidade. Platão recebeu o cognome de divino, mesmo dos pais da Igreja do Oriente. A escola de Alexandria, com a sua pleiade de escritores, Filon, Plotino, etc., lhe deveu suas obras mais brilhantes, Kant e Spinoza. A entreviram e mais recentemente a lista dos homens ilustres que a adotaram, desde Victor Hugo até Mazzini, ocuparia uma página inteira. Ainda neste momento, ela reaparece nas teorias de Bergson, que parecem destinadas a revolucionar todo o pensamento contemporâneo. Quanto à moral, essa só tem que se beneficiar da doutrina das vidas sucessivas. A convicção de ser ele próprio o artífice de seus destinos. Desculpa, gente. Eita! A convicção de ser ele próprio o artífice de seus destinos, de que tudo o que fizer, de mal ou de bom, recairá sobre a sua cabeça, como sombras ou raios de luz. Servirá ao homem de estímulo para sua marcha ascendente e o obrigará a vigiar escrupulosamente seus atos. Ou seja, se você acredita nas vidas sucessivas, você sabe que você é o responsável por tudo de bom e de ruim que te acontece. Então, não tem como você condenar alguém, julgar alguém. Ah, eu sou infeliz porque tal pessoa me fez infeliz. Não, é porque você se permitiu, né? Ah, eu errei, então eu tô colhendo aquela coisa que eu errei. Eu tô colhendo a semeadura que eu fiz. Então, para nós seria um bálsamo saber que a vida continua após a morte, né? Por que a católica não abre mão disso? Cada uma das nossas existências, boas ou más, sendo a consequência rigorosa das que a precederam e a preparação das que hão de seguir-se. Nos males da vida veremos o corretivo necessário das nossas faltas passadas e hesitaremos em recair nelas. Esse corretivo será muito eficaz do que o temor dos suplícios do inferno, nos quais ninguém mais crê, nem mesmo os que deles falam com uma segurança mais fingida do que real.
Nem mesmo a Igreja Católica consegue mais sustentar essa história de céu e inferno, gente. Por mais que eles queiram, os próprios padres não conseguem mais. É algo que... a história do Papai Noel, chega uma certa hora que fica insustentável você falar para o seu filho que Papai Noel existe. Porque ele vê que o bom velhinho não entrou em casa, que não existe chaminé, e se existir um velho gordo passar, sabe, história para boi dormir. Então, a própria católica já está começando a decair em razão das mentiras que ela mesma prega. É uma excelente religião, volto a dizer. Eu trabalho com a linha franciscana dentro do centro espírita. Os franciscanos, os santos da Igreja Católica, que são os homens que se evoluíram no decorrer da sua vida e que a católica dominou como santo, são maravilhosos. Só que o problema está na mentira, na parte que eles estão mentindo. Eles estão omitindo, né? Melhor dizendo. O princípio das reencarnações tudo aclara. Todos os problemas se resolvem. A ordem e a justiça surgem no universo. A vida toma um caráter mais nobre, mais elevado. Torna-se a conquista gradual, pelos nossos esforços, amparados do alto de um futuro sempre melhor. O homem sente engrandecer-se a sua fé, a sua confiança em Deus, e nessa concepção larga a vida social recebe profundas repercussões. Mesmo tendo a certeza da vida futura, mesmo sabendo que a gente vai viver após a morte física, nós ainda temos muita insegurança. Imagina se a gente não tivesse essa certeza. Se não houvesse as comunicações espirituais. Se os centros espíritas não trabalhassem com o lado espiritual. Ia ser muito pior, né? Que nem a questão do suicida. Existe um alto grau de números de suicida no mundo. Existiria muito mais. Por quê? Se eu estou endividado, se eu estou com um problema, uma decepção, uma frustração, eu não quero passar por aquilo, o que eu faço? Eu me mato. É simples assim. Então a doutrina fala, se você se matar, você vai parar num umbral, você vai parar num lugar onde você vai ver o seu sangue jorrar do mesmo jeito. Você vai continuar com os seus problemas da mesma forma e até pior. Então não se mate, meu amigo. Agora, tendo o bálsamo, né, da certeza de que nós vamos viver após a morte física, nós ainda cometemos tantos erros graves, imagina sem essa certeza. Ao inverso, não é uma ideia pobre e lamentável, a que consiste em acreditar que Deus nos concede uma única vida para nos melhorarmos e progredirmos, pois que uma existência que não dura mais do que alguns anos, alguns meses, e para muitos algumas horas apenas, né? E a justiça de Deus, onde é que está? Se fosse uma criança ficar na vida, na barriga de uma mãe, por questão de horas. Aconteceu comigo uma vez fazer o exame de manhã, eu estava grávida, cheguei à noite, teve o fluxo, né? Aí eu corri para fazer o exame de novo, eu não estava grávida. Era um erro, mas poderia ter acontecido uma gravidez ali, foi um erro de exame, mas poderia ter acontecido de verdade uma gravidez. Questão de horas eu perdi aquele bebê, e aí? Como é que pode acontecer um negócio desse? Que Deus maravilhoso é esse que dá a vida de 100 anos para uma pessoa e dá horas para outra? Ele seria muito injusto, né? Então a gente sabe que se isso acontece é porque tem uma razão de acontecer. E vai saber quem foi aquela criatura que ficou horas ali na barriga daquela mãe numa outra encarnação. Vai saber quem foi aquela criatura nessa encarnação para viver 100 anos, o que ela foi na outra encarnação. Por que viver 100 anos? Não é? Tudo tem um porquê. E está ligado às vidas sucessivas. A reencarnação. Então, algumas horas apenas, que é de 80 ou 100 anos para outros. Tão desarmônica conforme as condições e os meios em que a achamos colocados, conforme as faculdades e recursos que nos são outorgados. Pode constituir o eixo único sobre o qual repouse todo o conjunto de nossos destinos imortais? Não obriga o padre Colbert a contradição, a falta de equilíbrio que existe entre uma concepção tão acanhada, tão insuficiente da vida e a amplitude, a majestade que se revelam no plano geral da natureza? Como pode ele conciliar com a justiça e a bondade de Deus a situação dos que nascem mortos, a dos que não vivem mais do que alguns instantes, a dos condenados a sofrer desde o berço e às vezes durante muitos anos,
Ignora ele que esses problemas foram causa do desespero de numerosos teólogos? Ai, meu Deus. A existência humana não se harmoniza com o conjunto das coisas que, se nela não acharmos o mesmo encadeamento que vemos na ordem universal. Ora, esse encadeamento não se pode realizar senão sob a forma de vidas anteriores e sucessivas. O ser infinito não nos recusa meios ilimitados de reparação, de resgate e de renovamento. Mas o nosso contraditor se nega a ver na lei da reencarnação uma aplicação possível e satisfatória da ideia de justiça. Escreve ele: com essa doutrina, Deus está desarmado diante do mal, ocupado em lugar de se emendar, se obstinará no mal cada vez mais e se atolará nele. A reencarnação não é uma sanção, porquanto deixa o homem livre. Para se exprimir assim, o padre Colbert nunca mediu toda a extensão dos sofrimentos deste mundo. Nunca terá ele visto todo o longo desfile das enfermidades, das doenças, dos flagelos. Numa palavra, todo o cortejo doloroso das misérias humanas. Basta que lancemos um olhar atento em torno de nós para que reconheçamos, na dor física e moral, sob seus múltiplos aspectos, 1000 meios de realizar-se a expiação na justiça e, ao mesmo tempo, de efetuar-se a educação das almas, ao passo que as perspectivas de um inferno quimérico carecem de sentido prático e de fim útil. Não satisfazem de modo algum as exigências da razão sábia e da soberana equidade. Quanto ao argumento da ausência de lembrança, argumento que tantas vezes temos refutado, limitar-nos-emos a recomendar ao padre Colbert as experiências de renovação da memória das vidas anteriores, as reminiscências dos homens ilustres, as das crianças prodígio e tantos outros fatos, observados, verificados, reconhecidos, exatos, e que o quadro deste artigo não nos permite reproduzir. A esse respeito, basta-nos-á apelar do padre Colbert, pouco esclarecido nessa matéria, para o padre Colbert mais bem informado. Então, aqui o Leon Denis, ele coloca uma série de argumentos, né, que desde os tempos primórdios aí se acredita na reencarnação, mas esse padre deve ter feito aí algumas falas infelizes, dizendo que não há reencarnação, e aí o Leon Denis, ele passa pra gente aqui que não, que tem reencarnação sim, que desde os tempos primórdios todo mundo acredita em reencarnação, né? E se não houvesse a reencarnação, onde que estaria a justiça de Deus? A pessoa nasce com um defeito físico, e aí? A outra nasce cheia de saúde, e aí? Por quê? Porque Deus gosta mais daquela que tem saúde do que a que não tem? Cadê a justiça de Deus nisso tudo? Então, se existe o bem e o mal, a doença, a saúde, o grande, o pequeno, o gordo, o magro, se existe, né, as diferenças, é porque aquelas criaturas, né, na verdade, elas vêm de encarnações diferentes, de vários lugares, de várias experiências. Eu peguei ontem na internet um vídeo, a menina deve ter um aninho, se tiver um pouco mais de um ano, a mãe falava para ela, repete paralelepípedo. É uma palavra que até pra gente adulto é um trava-língua. A menina repetia bonitinho, paralelepípedo. Fala inconstitucional, e ela inconstitucional. Ela repetia as palavras que a mãe falava, e ela falava para a mãe assim, agora fala você. Além dela falar a palavra que a mãe mandava, quando ela terminava de falar a palavra, ela, agora fala você. Ela usa os S's direitinho no final de cada palavra. É incrível aquela menina. Um ano e pouquinho, se é que tem um ano e pouco. Não estava escrito lá, mas eu suponho que tem um ano e pouquinho. Como que uma criança pode falar direito daquele jeito, meu Deus do céu? Se a gente adulto atropela e aquela criança não atropela o S, só pode estar explicado aonde? Na reencarnação. Ela não veio vazia, ela tem um conhecimento de passado, ela já vem com uma bagagem, né? Então, quando vem esses debates assim, se tem ou não tem a reencarnação, olha, se eu pegar uma pessoa que fala para mim, eu não acredito em reencarnação, o único argumento que eu tenho, se você não acredita em reencarnação, você não acredita na justiça de Deus. Porque um pai não pode desejar algo para um filho e não desejar para o outro, ele deseja para os dois. Só que, quando ele está desejando para os dois, né, ele dá água para os dois, vamos lá. Ele deu um copo de água para os dois. Só que um vai beber rápido e vai ficar sem água. O outro vai beber devagar porque vai ser prudente. Ele vai falar, não quero ficar sem água.
Então, o uso que essas pessoas fizeram foram diferentes. Então, o grau de conhecimento é diferente. Aquele que vai morrer ali, ele vai ter que nascer de novo, porque ele morreu de sede. E o outro já vai ficar com uma vida mais prolongada, ele vai poder aprender mais coisas enquanto ele está aqui. Então, Deus, ele dá igual pra gente. Ele deu a nossa vida simples e ignorante para todos, igual. Só que cada um foi fazendo o que bem entende, porque a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio. A gente vai fazer coisa certa, nós vamos colher o que a gente fez de certo. A gente também vai fazer coisa errada e vai colher o que fez de errado. Isso faz parte da justiça de Deus. Então, portanto, se a gente vai plantar e colher, não pode ser tudo isso em uma existência. Porque aí sim o alto índice de suicídio vai extrapolar. Eu tô todo lascado, pra que eu vou ficar vivendo? Eu vou lá e dou um tiro na minha cabeça, acaba com o problema. Então eu não posso acreditar numa única existência para uma criança que estava no ventre de uma mãe e só 1 horinha, 2 horinhas e morreu, 3 meses e morreu. Criança que nasce totalmente com defeitos graves de saúde, cheia de aparelho em volta. Pô, cadê a justiça de Deus nisso aí? Se aquilo acontece, é uma necessidade do espírito. E esse espírito, ele é eterno. Então ele nasce, ele vai morrer carnalmente, ele vai renascer de novo. E nós temos que colocar isso como argumento para aqueles que dizem que não acreditam na vida após a morte, porque é um argumento fortíssimo. É a justiça de Deus. Não tem outro argumento. Não teria justiça de Deus, ele seria então aquele pai que passa a mão na cabeça de um e bate no outro. Isso não faz sentido, eu não consigo ver Deus dessa forma. Então, o Leon Diniz aqui, ele argumenta contra esse padre aí, né? Que com certeza ele cai em várias contradições. A igreja, nesse período aqui, é uma igreja que guarda informações. Até hoje tem informações guardadas na igreja católica, infelizmente. Eu acho que é uma religião, assim, quase 100%. Eu amo a igreja católica. Mas deixa a desejar nessa parte. Porque o dia que ela falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, significa que está indo para algum lugar, significa que vai, o espírito vai para algum lugar, então ele está vivo, ele não morreu, né? O dia que ela afirmar isso com todas as palavras, eu quero estar aqui ainda para ver. Não sei se eu vou estar, mas seria um grande avanço, porque ela tem tantos fiéis, já pensou se todas as pessoas acreditassem na vida após a morte? Era só isso. Quer continuar com os dogmas? Continua. Quer acender vela? Acenda. Eu acho que isso a gente não tem que se meter, né? Que nem eu falei aqui outro dia, se eu acreditar que essa garrafinha aqui, ela vai fazer milagre na minha vida, ela vai fazer. Mas não é a garrafa, é a minha fé nessa garrafa. Jesus dizia que é isso, que é a nossa fé que cura, né? Então, o que quiser fazer de dogma lá, faz. Quer cobrar, né, a ajuda, a sacolinha, cobra. Vai cada um se quer pagar, se quer acender vela, se quer ler terço. Mas a única coisa que a Igreja Católica realmente precisava se abrir é a questão da reencarnação, para ela ficar assim, ó, show de bola. Porque é uma religião forte, é uma religião muito boa, não é ruim não. Mas a questão é esconder informação, e ela sempre fez isso, inclusive dos próprios padres. Né? Quem quiser, quem puder, assista lá O Nome da Rosa, vocês vão ver. A lei é baseada em fato real. Vocês vão ver o que acontece com os padres no filme. Aqueles que buscam um pouco mais de conhecimento. E a Igreja Católica está atolada em mortes, homicídio, suicídio, até não querer mais. Porque esconde a verdade, infelizmente. E a verdade é essa. A gente reencarna, graças a Deus.